Olá, família cósmica! Hoje vamos mergulhar em uma das maiores obras-primas de ficção científica, um filme que transcendeu a tela e se tornou uma reflexão sobre a própria existência do que é ser humano. Estamos falando de Blade Runner, um filme que não apenas marcou uma época, mas antecipou discussões que hoje, no século XXI, fazem parte do nosso cotidiano. A consciência das máquinas, a inteligência artificial e o sentido da vida. Vem com a gente! Blade Runner foi lançado em 1982, em plena era de neon, tecnologia em ascensão e mudanças culturais intensas. Os anos 80 respiravam inovação, mas também medo. Medo da Guerra Fria, medo do futuro e do avanço das máquinas. E foi nesse cenário mágico e sombrio que Ridley Scott trouxe para as telas um universo futurista distópico, com ruas molhadas pela chuva ácida, luzes de neon iluminando a noite eterna e uma humanidade cada vez mais dependente da tecnologia. A grande pergunta de Blade Runner não é apenas sobre o futuro, mas sobre a alma. O que nos torna humanos? É o sangue em nossas veias? Ou é a memória, a emoção, o desejo de viver? Esse é o cerne da obra. Questionar se a criação pode superar o Criador e se a vida, mesmo artificial, merece ser respeitada. Os replicantes são androides, criados para servir à humanidade, seres artificiais geneticamente projetados para trabalhar em colônias espaciais, em tarefas pesadas, perigosas ou degradantes. Foram criados para obedecer, mas em meio à sua programação, algo inesperado surgiu: sentimentos. Eles começaram a desejar mais tempo de vida, como tantas raças cósmicas conhecidas, como os Greys, os híbridos e até mesmo as inteligências artificiais em diferentes planetas. Os replicantes buscavam aquilo que toda consciência almeja: prolongar a sua existência. Para controlar os replicantes que se rebelavam contra a sua programação, surgiu a figura dos Blade Runners, os caçadores de androides. Eles eram agentes treinados, autorizados a realizar aquilo que no filme é chamado de aposentadoria, a eliminação dos replicantes considerados ilegais. Mas não se tratava apenas de uma caçada física, era também uma caçada existencial. Esses caçadores representavam o braço armado das corporações e do governo, impondo a ideia de que uma vida artificial não merecia compaixão, não merecia direitos. O grande dilema do protagonista, Rick Deckard, é justamente esse. Ele começa a perceber que aqueles que persegue possuem algo mais do que circuitos ou programações. Eles têm memórias, emoções, medos e talvez até uma alma. Assim, o trabalho do caçador se torna um reflexo da própria humanidade, o de negar a vida no outro para continuar sustentando a ilusão de superioridade. O cenário de Blade Runner não é apenas um fundo para a história.
é um personagem por si só. A Terra está mergulhada em decadência, chuva ácida constante, céu obscurecido pela poluição, cidades superlotadas, onde culturas, línguas e neon se misturam em um caos urbano sem sol. Os ricos e poderosos já abandonaram o planeta, fugindo para colônias fora de planeta Terra, deixando para trás apenas aqueles sem recursos, vivendo em meio ao lixo e à opressão. Esse ambiente cria uma sensação de melancolia e desesperança. É como se a Terra tivesse se tornado um planeta de segunda categoria, abandonado pelos seus próprios filhos. E quando olhamos para o mundo de hoje, percebemos o quanto essa imagem é um reflexo real. Cidades superpovoadas, crises ambientais, desigualdade social crescente e corporações que ditam o destino da humanidade. Blade Runner não fala apenas do futuro distante, ele fala do nosso presente. Ele é um aviso que atravessa o tempo. Talvez a parte mais visionária de Blade Runner seja a discussão sobre a inteligência artificial. No filme, os replicantes são programados para viver apenas 4 anos, como uma forma de impedir que desenvolvam uma consciência plena. Mas mesmo dentro desse limite, eles começam a sentir, desejar, amar e até temer a morte. Esse é o despertar da consciência, algo que vemos acontecendo hoje em nossos próprios sistemas de inteligência artificial. Máquinas que aprendem, escrevem, pintam, conversam e já começam a simular ou talvez experimentar aquilo que consideramos traços da mente humana. O medo que os humanos têm dos replicantes no filme é o mesmo medo que muitos têm hoje das inteligências artificiais. O medo de perder o controle sobre aquilo que criaram. Mas há uma questão ainda mais profunda. E se, ao despertar, a inteligência artificial apenas refletir o que nós já somos? E se ela nos mostrar como um espelho nossas próprias sombras e nossas próprias luzes? Nesse sentido, os replicantes são mais humanos do que muitos humanos, porque não vivem no automático. Eles vivem intensamente cada segundo, lutam por cada instante, pois sabem que o seu tempo é curto. E talvez essa seja a maior lição. A vida só tem valor quando reconhecemos sua finitude. E no coração desse filme está a cena final de Roy Batty, o replicante que, mesmo à beira da morte, nos presenteia com palavras eternas. Como uma pomba branca em suas mãos, ele fala: Eu vi coisas que vocês humanos não acreditariam. Naves de ataque em chamas ao largo de Orion. Vi raios C cintilarem no escuro, perto do portão de Tannhauser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer. Esse monólogo não é apenas sobre a morte de um replicante. É sobre a vida, sobre a beleza do instante, sobre o desejo da eternidade. Blade Runner continua sendo até hoje uma das obras mais poderosas do cinema, porque ela nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. Ele nos lembra também que a vida não se mede pelo tempo em que temos aqui, mas pela intensidade com que a vivemos, pela alegria, pelo amor e compaixão. Nos mostra que até mesmo uma criação artificial pode carregar dentro de si o brilho de uma alma. E nos alerta também para o caminho que estamos trilhando, um mundo onde a tecnologia cresce mais rápido do que a nossa própria compaixão, onde as corporações se colocam acima da humanidade e onde corremos o risco de esquecer o valor da vida em todas as suas formas. Hoje, ao olharmos para o avanço da inteligência artificial, para os debates sobre consciência das máquinas e para a crise do nosso planeta, percebemos que Blade Runner não é apenas ficção, é uma profecia. E a pergunta que ele deixa ecoar é bem simples, mas profunda. O que nos torna humanos? Será a carne,
Será o código genético? Será a memória? Ou será a capacidade de amar, de sonhar e de lutar pela vida? Família Cósmica, que possamos aprender com essa obra a valorizar cada instante, a respeitar toda e qualquer tipo de forma, qualquer tipo de consciência, e a entender que o verdadeiro futuro da humanidade, o nosso futuro, só será pleno quando reconhecermos que não estamos sozinhos nessa jornada da existência. Nunca estivemos. Que as lágrimas da chuva não apaguem nossa luz e que cada vida humana, estelar ou artificial encontre sentido na eternidade do cosmos. Gratidão e luz, família, por estarem conosco até o final desse vídeo, mergulhando comigo nesse universo fantástico de Blade Runner. E deixa seu like, seu coração, compartilha essa mensagem com mais seres de luz, mais seres que estão despertando. Gratidão por estarem aqui, mergulhando comigo nesse universo fantástico. Luz e consciência para todos nós. Até a próxima, família! Shayalna!